Inicio agora o grande expediente, concedendo a palavra ao deputado Padre Tom, do Partido dos Trabalhadores de Rondônia. Vossa Excelência tem 25 minutos. Obrigado, senhor presidente. Antes de entrar no tema principal do meu pronunciamento, que será as eleições municipais em curso, quero fazer 3 registros rápidos da maior relevância para o futuro do Brasil. E o primeiro registro, senhor presidente, eu queria fazer coro da sua fala e dizer que conte comigo, eu apoio com o fim do 14º e 15º salários para os parlamentares. Mas nós precisamos também fazer desta casa cada vez mais uma casa aberta ao povo e transparente, não é, como ela é. E nós precisamos, pela própria experiência das eleições municipais desse ano, fazer acontecer a reforma política. Dentro dessas mudanças que possamos fazer aqui no Parlamento, fazermos a reforma política. E é importante também que aqueles que nos assistem, nos escutam, possam entender o papel do parlamentar num país continental como o nosso, onde as nossas atividades elas se dividem aqui no Parlamento, né? Nós ficamos aqui nos dias de semana votando, discutindo, participando das comissões, atendendo reivindicações dos nossos estados e nos finais de semana, ou na sexta até a segunda-feira, nós nos dividimos em atividades nos nossos estados, visitando as nossas bases, visitando nossos municípios e atendendo os reclames da nossa população e fiscalizando as ações, principalmente do governo federal. E aí a gente precisa fazer acontecer, além dessas mudanças aqui no Parlamento brasileiro, na Câmara, se vamos diminuir o número de parlamentares, se vamos acabar com o 14º, 15º, fazer esta casa mais transparente, mas também nós precisamos fazer de verdade a reforma política, né? O financiamento público de campanha, isso é muito importante. A gente sentiu na pele nesses fundões do Brasil aí, ainda o abuso do poder econômico, compras de voto, a incapacidade da justiça eleitoral de acompanhar, de fiscalizar, e decisões que muitas vezes a justiça eleitoral, o poder central, toma em cima da hora, né? Como a gente viu aí, a própria aprovação da constitucionalidade da lei do ficha limpa. Quero também fazer o registro sobre a questão da educação. Quero parabenizar esta casa pela aprovação do Plano Nacional de Educação, finalizado nesta semana na Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania, que traça as metas para o setor nos próximos 10 anos, incluindo o aumento dos investimentos em educação para 10% do PIB, que atualmente é de somente 5%. A aprovação do PNE é, sem dúvida, o mais extraordinário feito desta legislatura. Uma contribuição formidável para o desenvolvimento do Brasil, pois além de reafirmar a independência desse parlamento, dá ao Poder Executivo, aos estados e municípios, as condições necessárias para superar as dificuldades de financiamento deste importante setor. Com a decisão, esta casa presta também uma homenagem aos milhares de professores e professoras presentes em cada recanto deste nosso grande Brasil, nesta semana em que se comemorou o Dia do Professor. A eles e elas, os meus parabéns e reconhecimento pelo abnegado serviço que nos prestam. O terceiro ponto é referente aos vetos da presidente Dilma ao novo Código Florestal. Governar com responsabilidade implica em tomar decisões difíceis, levando em conta não apenas os efeitos imediatos de determinado ato, mas principalmente as consequências para o futuro do país e o legado para as próximas gerações. A presidenta Dilma, em pleno processo eleitoral,
dá uma lição de compromisso com o desenvolvimento sustentável do Brasil. E eu que sou de Rondônia, um estado novo, de colonização que foi incentivada aí pelo governo militar, onde nós recebemos muita gente do sul e sudeste do Brasil. E eu que sou de Rondônia tenho consciência que Rondônia já tem bastante áreas desmatadas, suficiente para produzir alimentos, para criar gado. O povo brasileiro está apoiando os vetos da presidenta, pois já compreendeu que os recursos naturais precisam ser utilizados de forma racional em prol do bem-estar de toda a população, e não apenas como forma de acumulação de riquezas para meia dúzia de muitos ricos no meio rural, que insistem em não respeitar o Estado de Direito estabelecido no nosso país. Só o nosso estado de Rondônia, que é um estado pequeno, nós temos mais de 12 milhões de cabeças de gado, para uma população de cerca de 1.500.000 habitantes. Os vetos têm meu total apoio na medida em que restabelece o tratamento diferenciado entre os agricultores familiares, que produzem mais de 70% de tudo o que consumimos no dia a dia. E os grandes proprietários, cuja produção é voltada para a exportação de commodities. Não podemos tratar os desiguais de forma igual. Quem mais se utiliza dos recursos naturais deve também ter uma responsabilidade maior na preservação. Feito estes registros, passo ao tema que escolhi para o pronunciamento desta manhã. Muitas previsões, senhor presidente, foram feitas a respeito das eleições deste ano. Muito se especulou, principalmente por articulistas dos grandes veículos de imprensa, sobre o que aconteceria com o capital político do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, caso as previsões sombrias se confirmassem. As apostas mais efusivas tratavam de enfatizar antecipadamente os maus resultados que seriam colhidos pelo PT nas urnas, como resposta dos brasileiros ao envolvimento de algumas de suas lideranças no processo denominado de mensalão, em julgamento do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao ex-presidente Lula, os mais afoitos se apressaram em professar que sua estrela já não brilhava como em eleições passadas, que a perda da barba lhe teria custado também uma queda irremediável no ranking, na preferência dos brasileiros. Nossos adversários, porém, não se limitaram às previsões desfavoráveis ao nosso partido. Eles atuaram sordidamente para que seus maus agouros se transformassem em realidade. Agiram de forma orquestrada para impingir ao julgamento do chamado mensalão, na Suprema Corte, um calendário de votações colado ao calendário das eleições, com a finalidade de alimentar o noticiário diariamente com fatos negativos à medida que a Corte fosse proferindo as sentenças condenatórias. Um julgamento em que a condenação dos réus já era previsível, pois se houvesse a intenção de absolver, simplesmente, este não teria sido agendado. Frente ao clima de condenação antecipada que se instalou no país, seria mais fácil para a Corte deixar os crimes prescreverem que marcar um julgamento para absolver os réus, como tantos outros crimes prescritos nos tribunais desse nosso país. Não há dúvida, senhor presidente, de que o Supremo Tribunal Federal foi usado pelos nossos adversários para influenciar o resultado das eleições. Felizmente, o povo brasileiro está sabendo colocar cada coisa no seu devido lugar. O próprio relator da Ação 470, ministro Joaquim Barbosa, que reputo como uma das personalidades mais empenhadas na missão de transformar o Brasil para melhor, fez uma distinção clara entre seu posicionamento no processo, tendo em vista as circunstâncias em que ele acontece, e sua visão sobre o Brasil atual como cidadão em uma entrevista que deu a um veículo de comunicação às vésperas do primeiro turno das eleições, esclarecendo que votou no ex-presidente Lula em 2008 e na presidente Dilma em 2010. Ele disse: "Eu não me arrependo dos votos,
As mudanças e avanços no Brasil nos últimos 10 anos são inegáveis. Em 2010, votei na Dilma. Nossa democracia, senhores deputados, está amadurecendo a cada eleição. As instituições estão funcionando normalmente, apesar das constantes tentativas de manipulação por parte de forças conservadoras, acostumadas ao golpismo como forma de luta política e ideológica. A lei do ficha limpa, aprovada nesta casa, é um exemplo desses novos tempos, apesar que veio muito lento, mas é sinal desses novos tempos. Estabeleceu um novo patamar ético e moral nestas eleições, apesar da ausência de uma reforma política mais abrangente. Mais de 2.200 candidatos caíram na malha fina por pendências com a Justiça. Isso foi muito importante, isso aconteceu em Rondônia. Nós tivemos uma eleição importante na cidade de Vilhena, onde um dos candidatos mais fortes, ele teve que ser tirado através de força da lei do ficha limpa. O PSDB, principal partido da oposição, foi o partido campeão nacional em número de candidatos barrados pela lei da ficha limpa, confrontando a imagem pública ostentada de paladino da ética e dos bons costumes. O povo está mais livre para fazer suas próprias escolhas. Felizmente, o cabresto, aos poucos, está perdendo serventia. Evidentemente que a democracia brasileira não é uma obra acabada. Estamos longe disso. Ainda precisamos percorrer um longo e tenebroso caminho até vermos totalmente banidos do processo eleitoral as antigas e ruinosas práticas de compra de voto, de uso da máquina pública para constranger o eleitor, de denuncismo calunioso, das promessas inexequíveis e tantas outras formas desonestas de fraudar a vontade do povo. Mas precisamos reconhecer os avanços e reafirmar a convicção de que estamos no caminho certo. O PT, senhores parlamentares, contrariando todos os prognósticos pessimistas, foi o partido que recebeu o maior número de votos entre todas as agremiações. Reafirmou-se como o partido da preferência dos brasileiros. O PT foi o campeão nacional de votos, com 17.300.000 eleitores, um crescimento de 4,3% em relação à disputa de 2008. Elegemos, já no primeiro turno, 627 prefeitos e prefeitas em todo o país, sendo 13 em cidades com mais de 150.000 eleitores. Além disso, estamos disputando o segundo turno em 22 cidades, incluindo Salvador, Fortaleza e a capital paulista, que é a cidade mais importante, a maior cidade da América Latina, onde o nosso candidato começou a campanha com apenas 3% nas pesquisas e agora, no segundo turno, segundo levantamentos de institutos de pesquisas, já abre uma vantagem de mais de 15 pontos percentuais sobre seu adversário, o principal líder da oposição atualmente. O PT foi também o partido que mais aumentou o número de vereadores, passando de 4.168 em 2008 para 5.164 em 2012. Subimos da quinta para a terceira colocação em número de vereadores no país, com um crescimento real de quase 1.000 parlamentares. E o PT, ele sempre teve uma tradição de eleger parlamentares. Nós não tínhamos uma tradição de eleger executivos. Dos grandes partidos, apenas o PT e o PSB conseguiram aumentar suas bancadas municipais, enquanto que o DEM e o PSDB sofreram as maiores derrotas, perdendo em números absolutos, 1.526 e 649 vereadores, respectivamente. Em Rondônia, que é o meu estado, o PT elegeu 6 prefeitos e prefeitas, 2 a mais do que em 2008, e 6 vices em chapas parceiras. Nós temos 52 municípios. A cidade de Cacoal, importante cidade do interior do meu estado, que se firma cada vez mais como polo prestador de serviços nas áreas universitárias e médico hospitalar na zona central do estado,
O padre Franco Vialeto foi reeleito com 52% dos votos válidos, uma das mais importantes vitórias do PT em Rondônia. Em Costa Marques, capital do Vale do Guaporé, localizado na fronteira com a Bolívia, o pescador Chico Território foi o vitorioso, numa coligação que envolveu, além de PT, o PTN, PP, DEM, PSB, PMDB e PRB. Em Guajará-Mirim, outro município situado na fronteira com a Bolívia, carinhosamente conhecido como Pérola do Mamoré, elegemos Dúcio Mendes. Essa é uma cidade antiga e simbólica para o nosso povo de Rondônia. Em Jaru, o PT volta a administrar após 2 décadas, com a professora Sônia Cordeiro, que é a atual presidente do meu partido no Estado, em uma ampla frente que envolveu também o PTN, PP, PPS, PSL, PRB e PRP. A eleição do PT em Jaru, cidade importante de 80 mil habitantes do centro do estado, se reveste de um significado todo especial, pois significou a derrota da oligarquia local, que governava o município há mais de 15 anos, e a ascensão da primeira mulher ao comando político daquele município. A cidade de Presidente Médici, localizada na região central do estado, às margens da BR-364, sagrou-se vitoriosa a ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Lurdinha Dantas. E em São Miguel do Guaporé, importante polo agropecuário do nosso estado, foi eleito o jovem Zenildo Pereira dos Santos. Também participamos, na condição de vice, em chapas vitoriosas. Em Cabixi, tivemos somente um candidato a prefeito, com Marcos Martins. Em Espigão do Oeste, com João Bueno. Em Nova Brasilândia do Oeste, com Emerson. Em Seringueiras, com Ana Clara. Em São Felipe do Oeste, com José Mendes. E em Vale do Paraíso, com Antônio José, conhecido como Toninho do PT. Para o Parlamento Municipal, elegemos 57 vereadores, em 37 municípios. Destaco particularmente a vitória das companheiras petistas, Eusilene, em Teixeirópolis, professora Márcia Regina, em Ji-Paraná, Fatinha, em Porto Velho, Valdenice Domingos, em aval do PT, em Campo Novo de Rondônia, Maria Simões, em Cacoal, e Paula Carvalho, em Cacaulândia. Em Rondônia, senhores parlamentares, o Partido dos Trabalhadores vai governar para uma população de 231.168 habitantes e participar da administração como vice-prefeito para uma população de 81 mil habitantes, o que corresponde a um total de 20% do estado. O partido saiu das urnas maior do que entrou, em número de prefeituras e em número de vereadores. Infelizmente, após 2 gestões seguidas do partido na capital, Porto Velho, desta vez não tivemos sucesso com nossa candidatura encabeçada honrosamente pela ex-senadora Fátima Cleide. Como disse o presidente nacional do PT, deputado Rui Falcão, onde o PT se dividiu, o resultado não foi bom. Os casos de Porto Velho, a briga interna dentro do nosso partido, de Recife, a cidade de Recife, são emblemáticos sobre a condução da nossa legenda. Nós precisamos ter muito cuidado com as divergências internas dentro do nosso partido. Temos que refletir profundamente sobre os erros e os acertos pontuais dessa campanha. Nós tivemos aí os problemas em Fortaleza para potencializar os acertos e evitar a repetição dos erros nas próximas eleições. Voltando ao resultado das eleições em Rondônia, quero saudar desta tribuna a eleição do primeiro líder quilombola do meu estado. Foi eleito o companheiro Jorge Homero, no pequeno município de Pimenteiras do Oeste, que fica na fronteira com a Bolívia. Embora não pertença ao meu partido, quero também aqui aplaudir a vitória dos índios Arão e Nhampá Oruim para a Câmara Municipal de Guajará-Mirim. O município de Guajará-Mirim elegeu 2 índios para vereadores. Essa eleição foi uma eleição importante, eleição de mulheres. A nível de Brasil, foi a eleição que mais nós elegemos mulheres como prefeitas. A eleição de quilombolas, de índios.
Além das prefeitas eleitas pelo Partido dos Trabalhadores, Sônia Cordeiro, em Jaru, e Lurdinha, em Presidente Médici, outras 3 mulheres terão a responsabilidade de administrar seus municípios em Rondônia. São elas Socorro, de Campo Novo de Rondônia, Cida, de Governador Jorge Teixeira, e Gislaine Leibrinha, de São Francisco do Guaporé. Portanto, seja no plano estadual ou nacional, a mensagem eloquente que sai das urnas é de que o PT e o presidente Lula estão mais vivos do que nunca, para desgosto dos nossos adversários. Estes resultados, senhor presidente, não vieram por acaso, são respostas da população ao trabalho desenvolvido pela bancada do partido na Câmara dos Deputados e no Senado, aprovando matérias que ajudam a melhorar o Brasil e rejeitando outras. É uma resposta de aprovação aos nossos governos estaduais, que estão em sintonia com os anseios da maioria da população. É uma resposta ao bom desempenho do partido nas administrações municipais, ao modo petista de governar, invertendo prioridades em benefício do povo e dos mais necessitados. É principalmente um gesto de aprovação inconteste ao governo da presidenta Dilma Rousseff. A Dilma perdeu em Rondônia, e nessas eleições a imagem da Dilma foi importante para a eleição de muitos prefeitos e prefeitas e até mesmo de outros partidos. A popularidade da presidenta em Rondônia já reverteu. A aprovação, a coragem da presidenta de enfrentar os barões do sistema financeiro e forçar uma redução inédita das taxas de juros e das tarifas bancárias, resultando em uma redução sem precedente do spread bancário do custo do financiamento neste país. A aprovação, a diminuição do preço da energia elétrica. Rondônia está construindo as 2 maiores usinas e as maiores obras do governo. Nós temos a pior energia, senhor presidente. Quando começa a ventar, cai a energia. Estão construindo um linhão, passando por dentro dos nossos sítios e as nossas cidades para levar energia para São Paulo, enquanto nosso povo não tem energia de qualidade. O nosso povo não tem energia de qualidade. Esperamos, né? Eu fiz uma emenda nessa MP 577 para que os municípios que têm usinas hidrelétricas, as pessoas possam pagar menos, porque não adianta royalties, porque os royalties não chegam no povo. A aprovação, a diminuição do preço da energia elétrica, tanto para os consumidores residenciais como para as empresas, disseminando uma onda de redução de custos por toda a economia, isso é muito importante. A aprovação, a política de desoneração da folha de pagamento para setores industriais, que estimula a contratação de mais trabalhadores e contribui para aumentar a competitividade da indústria nacional frente aos produtos importados. Quando não lhe atrapalhar, eu lhe pediria a parte. Cedo a parte. Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência pela presença na tribuna e reivindico, como membro da base, uma parte dos êxitos do governo. Nós no PDT apoiamos o Lula, apoiamos agora a Dilma. Claro que o PT é o partido da Presidente da República, mas nós estamos aqui em enfrentamentos constantes em favor dessas políticas públicas.